Estão vendo minha tela? Beleza, então, né? Dá para ver aí. Então, é, nós temos no Novo Testamento, que a gente já falou sobre isso, uma divisão que tem lá os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos, depois uma série de cartas, e depois o Apocalipse, que é Revelação. Os evangelhos, eles vão falar da história de Jesus, do tempo de morte e ressurreição, tudo que a gente já viu. Aí tem Atos. E Atos é exatamente a transição, a ponte entre os evangelhos e as epístolas, que é, em Atos, nasce a igreja. Porque até aqui, Deus vinha tratando com Israel e com os judeus. E a gente pode pensar assim: Deus fez uma aliança com Adão, fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Adão, né, que foi quebrada, fez uma aliança com Abraão, escolheu um povo, e foi quebrada essa aliança. Aí fez uma nova aliança com Jesus, desta aliança nós somos beneficiários, e aí nasce a igreja, porque ele veio para os que eram os seus, está lá em João, né? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse momento entramos nós, a igreja. Né? E nasce o cristianismo, a palavra cristão é usada pela primeira vez, a obra do Espírito Santo, que tem o derramamento do Espírito Santo. Então, é, então é essa ponte entre os evangelhos e as epístolas. Deixa eu só ajustar aqui o visual, que para mim está meio estranho. Já vou. Peraí. Prontinho. Bom, então, entre os evangelhos e as epístolas. E, peraí, pronto. Então, e no livro de Atos, vamos seguindo aqui no slide, esse é o versículo-chave. É o versículo que vai ser a história de todo o livro de Atos, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí continua, né? Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a primeira parte, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Se a gente pega o livro de Atos, do Atos 1, capítulo 1 até o 7, a história acontece em Jerusalém. E o evangelho é propagado em Jerusalém. Aí começa a perseguição. Depois, no capítulo 8 a 12, o evangelho é propagado em Judéia e Samaria. E no capítulo 13 ao 28, nos confins da terra. Se a gente pensar em termos de personagens, começa aqui em Jerusalém com Pedro. Tem aquele discurso, derramamento do Espírito, e depois vem seguindo, aí tem a morte de Estevão e Filipe, aí tem a parte de Filipe, que entra nesse pedaço aqui, indo para a Judéia e Samaria, a parte de Filipe evangelizando o eunuco, e então tem Pedro, Estevão e Filipe, e depois vem aqui para o final, aí tem uma transição entre Pedro, Paulo, aí aqui no final do capítulo 13 até o 28 é a história do Paulo. Paulo foi o apóstolo dos gentios, e ele vai contar a história da expansão do evangelho até os confins da terra. Enquanto Pedro vai ser o protagonista ali
no cristianismo para os judeus. Vou voltar um pouco. É, aqui, tem muitas palavras no livro que a gente vai ver no livro de Atos, tem um vocabulário que não é do nosso dia a dia, às vezes a gente fica meio sem saber o que significa, né? Tem o cenáculo, tem o aerópago, tem... E aqui, o que era o cenáculo? O cenáculo era um quarto do andar superior, uma espécie de sótão. E naquele lugar os discípulos se reuniam, oravam, e acontecia essas... Isso era, era o connect dos discípulos. E aqui é um espaço isolado, refúgio, intimidade espiritual, longe do caos da cidade. O fogo que Paulo pregou lá no Areópago, tudo, era num monte, né? Em cima de um monte, tinha um local assim que era uma espécie de era tinha muitos filósofos e líderes religiosos e ali eles estavam abertos ali em Atenas, tudo, né? Eles estavam abertos a muitos deuses, muitas religiões, e eles e as pessoas iam ali nesse areópago fazer discursos, os filósofos, os religiosos, e defender os seus deuses, e explicar por que... E ali eles discutiam se uma religião nova podia entrar ali para a cidade e construir uma nova estátua para um novo deus, né, ou não, né, é, se eles podiam aprovar ou não a entrada de mais uma religião ali na cidade. E aqui, então, eles faziam os discursos. E aí Paulo foi nesse lugar onde os vários, né, filósofos e religiosos assim iam lá discursar, e ele foi discursar ali também. Tinha o procônsul, que eram os governadores das províncias. Lembra que estamos falando do Império Romano, e em cada província também tinha uma, tinha o Herodes ali na Judéia, responsável pela região da Judéia. O Herodes era idumeu, mas ele, mas ele era considerado judeu, e por isso ele foi colocado para governar ali a Judéia, e ele tinha e ele apoiava, defendia os judeus, não por fé, ou ele não tinha a fé dos judeus, nada disso, não tinha nada a ver com Deus, pelo contrário, foi uma pessoa cruel, matou familiares e tudo, mas ele, pelas questões políticas, de apoio político, tudo, ele fez uma reforma bem grande no templo lá de Salomão, que já era o segundo templo. O primeiro templo foi destruído lá pelos babilônios em 586. Aí o segundo templo foi construído lá por volta do ano 457 antes de Cristo, né, por Zorobabel. Esse era o segundo templo. E Herodes, nesse período, ele fez uma reforma bem grande no segundo templo. E aí tinha aqui também os grupos que existiam, né? É, Paulo foi chamado de tagarela, que era sentido aqui, apanhador de semente, ou um pássaro. Vou passar rápido de alguns slides que não são tão... Alguns grupos que tinha lá, em onde Paulo pregava, Atenas, tinha os epicureus. Os epicureus, eles eram
Eles não acreditavam em nada que fosse espiritual, a matéria era tudo, né? Tudo que existe é a matéria. Então, eles queriam ter paz nessa terra, ter prazer, e viver bem, e depois, a hora que vier a morte, não tem mais nada. Esses eram os epicureus. Os estoicos, eles entendiam que as emoções eram prejudiciais, eram como doenças, e eles pregavam que tinha que ser controlado pela razão, e tinha que encontrar um domínio da razão em tudo para se viver bem, assim, né? Aí chega o Paulo e ele vai falar, então, do Deus desconhecido, né? Eles tinham aqui um grupo falando sobre que só existe a matéria, outro grupo falando que as pessoas deviam ser guiadas exclusivamente pela razão. E aí chega Paulo e apresenta o Deus que nenhum deles conheciam, que inclusive tinha a estátua lá, o Deus desconhecido. O Deus do qual vocês têm medo. É, é, aqui são partes, vou passar rapidinho dessa parte, teve a história, né, o espírito de adivinhação, vocês conhecem essa história toda, né? Vou passar rapidinho. Aqui. O Atos, ele foi a expansão do reino, o início da igreja, a expansão do cristianismo. Começa ali, né, o evangelho do Espírito Santo, né, a nova aliança. Existe uma unidade entre Lucas e Atos. Atos ele foi escrito para Teófilo, que era aquela pessoa de alguma alta posição, um romano. É, e Atos, logo no comecinho diz, assim como ele escreve dizendo que ele está continuando aquilo que ele já tinha escrito antes para o Teófilo. Então, excelentíssimo Teófilo, excelentíssimo era o mesmo pronome que era usado para Festo, para o governador, né, para Félix. Então, esse Teófilo era alguém ali de alguma posição importante entre os romanos. Aqui, como se posiciona o livro de Atos, né? Como eu já falei, os evangelhos, a biografia, a manifestação de Jesus. Aqui, a história e a propagação do evangelho em Atos e a explicação da fé nas cartas. Então, primeiro nasce a igreja, e aí depois nas epístolas, Paulo, Pedro, vão ensinar como é que se vive agora que nós somos igreja de Jesus, que nós temos o Espírito Santo, como nós vamos andar no nosso dia a dia, vão ser essas epístolas. E a profecia, Apocalipse, que é a revelação. Atos, inclusive, ele é o pano de fundo para cada uma das epístolas, porque vai contando toda a história em Atos, e enquanto está acontecendo em Atos, Paulo está escrevendo as epístolas. Aí ele estava preso, ele escreveu Filipenses, escreveu as epístolas das prisões. Aí ele foi para Corinto, montou a igreja lá, e depois ele viaja para outro lugar e escreve a epístola aos Coríntios. Então, então, todo o pano de fundo para entender o que estava acontecendo aqui nesse momento de cada carta, a gente lê Atos e compreende.
Quem foi Lucas, o autor, a gente até já falou sobre ele quando a gente falou de, de Lucas mesmo. Aqui, é, Lucas, ele viajou junto com Paulo. E o texto de Atos, se vocês forem ler depois, ele vai contando, muitas vezes ele não fala, em vez de usar toi, que eu fiz alguma coisa, ele usa nós. E muitas vezes ele conta a história em terceira pessoa, o que Paulo fez, o que estava acontecendo naquele momento, tarará, e de repente ele muda, o que Pedro fez, né? E de repente ele muda e fala: então, nós viajamos para tal lugar e nós fizemos. Quer dizer, ele estava incluído nessas viagens com Paulo, nesses. A história que ele está contando, ele era testemunha ocular e vivencial ali, ele estava junto. Aqui, ó, aqui. A primeira sessão nós acontece em Atos 16, que ele estava junto na viagem, entra fisicamente na equipe da viagem. Aí em Filipos, Lucas fica para trás, enquanto a narrativa volta para eles. Aí ele continua, então eles, né? Depois aqui, no final, Lucas novamente está junto. Quem era Teófilo, já falamos sobre isso. A data, né? Possivelmente foi escrito o livro aqui em 62, depois de Cristo. É, eu acho que isso é mais defendido e mais provável, principalmente porque não tem relato da perseguição de Nero lá em 64. A plenitude dos tempos, o alcance de toda a igreja, quando né, Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aqui. Então, Atos começa em Jerusalém, o núcleo fundador, o derramar do Espírito, o foco nos judeus, sob a liderança de Pedro. Depois se expande para Judéia e Samaria, e depois vai até para os gentios e aqui é Jerusalém, a fundação, Judéia e Samaria, a transição. Lembra que o povo ali de Samaria, ele era um povo misturado, que não era aceito pelos judeus. Então, ali já era uma transição, né? E depois vai para os gentios de vez, né? Para todos os estrangeiros até o confins da terra. Outra curiosidade, não é curiosidade, é, é o cuidado de Deus mesmo na mensagem, que tem lá em Atos. Começa o ministério de Pedro, de Atos 1 até o 12. Depois de Atos 13 até o 28, é Paulo. Então, metade do livro está ali falando de Pedro, metade está ali falando de Paulo. E o ministério, Pedro foi o apóstolo dos judeus, Paulo foi o apóstolo dos gentios. Pedro começou lá em Jerusalém, pregou e teve o derramamento do Espírito ali, e ele começou a igreja ali. E Paulo, depois, confins da terra. Interessante que, olha que coisa assim, muito cuidadosa. Todos os milagres, toda a história que foi acontecendo, sinais, né? Lembrando que a gente falou sobre sinais. Todos os sinais que aconteceram com Pedro aconteceram paralelamente com Paulo, os mesmos. O Pedro curou um coxo, o Paulo curou um coxo. O Pedro, a sombra cura enfermos. O Paulo, os lençóis, os aventais curam, também curavam, as roupas curavam. O Pedro confrontou mágico. O Paulo confrontou mágico.
O Pedro ressuscitou um morto, o Paulo ressuscitou um morto. O Pedro foi livre milagrosamente da prisão, o Paulo foi livre milagrosamente da prisão. Isso daí é como se fosse um selo de que Deus estava aprovando o ministério de um e o ministério do outro. É como se Deus estivesse dizendo, Pedro estava levando o evangelho e a formação da igreja lá em Jerusalém. E aí era um selo de Deus dizendo que, a cada sinal dizendo que está confirmado, que é isso, esse ministério, essa é a igreja de Jesus, isso tá certo. E a hora que cresce e avança para os gentios, os mesmos sinais acontecem. Então ele está dizendo, está dando a aprovação, o selo final, dizendo não é só para Jerusalém, é para os confins da terra, é para gentios. Então, o ministério de Paulo está tão aprovado quanto o ministério de Pedro. O evangelho e a igreja não é para ficar só em Jerusalém, mas é para ir até os confins da terra. Então, é muito interessante como é tudo confirmado de uma forma sobrenatural. Aqui, é, tem a ascensão de Jesus, ele desaparece na nuvem, e do mesmo jeito que ele teve a ascensão, desapareceu na nuvem, temos a promessa, que é chamada de parousia, que é quando Jesus vai retornar e aparecer novamente nas nuvens, dessa vez voltando para buscar a igreja. É, aqui, olha que interessante. Em Gênesis, tivemos a Torre de Babel, onde foram o povo que queria ser um e chegar até o céu, foi espalhado e né, as línguas confundidas. E nós temos uma espécie de reversão lá em Atos, onde o povo que estavam com as diversas línguas, todos falaram, se entenderam entre si, e cada um falou na língua que todo mundo entendia. Então, Deus mostrando, olha, o homem quis fazer do jeito dele, mas Deus mostrou como é o jeito de Deus. E quando Deus quer, ele faz. Aqui o homem quis chegar até Deus do jeito dele, e aqui Deus se chegou até o homem do jeito que ele preparou e fez o milagre dele. Né? É então, a graça divina, o poder de Deus, que derramou o Espírito Santo, uniu, não importou a língua, a soberania está em Deus, e quem governa do jeito de Deus é Deus. Aqui, é interessante também Pentecostes. Shavuot é a festa das semanas, que era o Pentecostes lá no Antigo Testamento. O Pentecostes ele era comemorado 50 dias após a Páscoa judaica, a comemoração da saída do Êxodo, né, da libertação lá do Egito. E aqui, Pentecostes, ali no Novo Testamento, lembra que da sombra e da realidade. O Shavuot era a sombra, passou o sangue do cordeiro nas portas, porque era apontando que um dia o cordeiro verdadeiro iria salvar o mundo, que é Jesus. Então, ali era só a sombra, ali no Antigo Testamento. A realidade é Jesus, que derramou o sangue para a nossa salvação. Então, ali, enquanto tinha Páscoa, aí a Páscoa verdadeira é Jesus. E aqui, 50 dias após a Páscoa judaica, tinha Pentecostes ali, que era a Shavuot, a festa das semanas. 50 dias após a ressurreição de Jesus, tinha Pentecostes, teve o Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo. Teve que veio o Consolador. Aqui,
O significado aqui, no Shavuot, era a festa das semanas, era uma festa de agricultura, e eles festejavam a colheita do trigo. Olha, e a gente tem até as parábolas do trigo e do joio, e como Jesus compara, assim. E aqui, aí aqui quando veio o Pentecostes aqui, 50 dias após a ressurreição de Jesus, teve o alcance de muito trigo, né? 3.000 almas nas primeiras conversões aqui, na pregação do Pedro. Então, veio o Pentecostes. Aqui, aqui eles comemoravam, eles receberam a lei no Monte Sinai. Aqui foi a entrega do Espírito Santo. Ali, quando teve, quando eles receberam a lei lá no Monte Sinai, tiveram trovões, fogo físico e a lei em tábuas de pedra. Quando eles receberam o derramamento do Espírito Santo, teve vento, línguas de fogo e a lei escrita no coração. Tem também lá o texto que fala que não mais teria coração de pedra, agora a lei é escrita nos nossos corações. Né? Não mais, a lei não é escrita mais em pedra, agora ela é escrita nos nossos corações. Aqui, a pregação, né? Querigma, pregação. Aqui está falando um pouco da estrutura do sermão de Pedro. Aqui, como era a igreja primitiva, né? Ele tinha esses 4 pilares: exposição da palavra, a comunhão, o compartilhamento do pão e as orações. Então, era assim que vivia a igreja primitiva. E acrescentava ali o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui os milagres também que foram acontecendo, vou passar mais rápido um pouquinho. Ananias e Safira, a história de Ananias e Safira. É interessante aqui, quer ver? A santidade negociável da igreja, tem o pecado do Ananias e Safira, que é a mentira, que eles mentiram ao Espírito Santo, e vocês conhecem a história. Eu quero focar aqui nessa parte aqui. Pela primeira vez nesse momento é usado o termo igreja. Igreja é eclésia, que é ir para fora. E eles foram, e ali em Atos começa a ser usado esse termo, aqueles que foram convertidos, até ali vinha o evangelho do reino, depois começou a igreja, e a igreja avançou para fora. Antes disso, eles tinham a sinagoga. A sinagoga era para dentro, era ajuntamento, era congregar, sinagogue, reuniões. E agora, essa reunião não era para ficar fechada na sinagoga, era para ir para fora. Existiam 2 tipos de judeus naquele período ali. Tinham os judeus hebraicos, né, os nascidos na Palestina, que falavam o aramaico e o hebraico, a cultura totalmente focada no templo, esses judeus, que aí teve a grande questão, né? Eles tiveram uma resistência um pouco a achar que essa fé tinha que ser expandida para os gentios. Então, tiveram alguns que ficaram desconfortáveis com isso. E eles acharam que era uma coisa deles ali, né? Então, que era um patriotismo, uma coisa nacional ali dos judeus, e que não era para expandir. E esses eram os judeus hebraicos,
tinham a tendência a manter a fé restrita a Israel. E tinham os judeus helenistas, que eram os judeus da diáspora, que foram espalhados ali. E eles já não moravam mais em Jerusalém, moravam em diversos lugares, né? Roma, Éfeso e todas as outras regiões. E esses judeus, aqui, ó, os judeus, enquanto os judeus ali hebraicos, eles falavam hebraico e aramaico, os judeus helenistas, a língua, o idioma principal deles era o grego, koiné. Né? Koiné é o grego que era usado naquela época, né? Porque o idioma vai evoluindo também. É, e eles estavam no meio de cultura greco-romana, e eles não estavam envolvidos com aquela cultura dos judeus, do templo e tudo. Então, eles tinham mais a mentalidade preparada para entender que Jesus era maior do que a cultura ali da Palestina. Tiveram esses judeus helenistas, né? Depois teve o concílio lá em Jerusalém, que eles foram decidir que eles decidiam a fé avança ou não avança para os gregos e para os gentios. E quando avança, como é que vai ser? Eles vão ter que fazer circuncisão, vão ter que guardar todas as leis dos judeus? Então, foi um momento bem de aprendizado, e eles foram dirigidos por Deus em cada passo, e Deus usou cada um, Deus usou os judeus helenistas nessa hora para mostrar que podia pensar, né? Aqui. Nesse momento também surgiu o diaconato, né, que era aqueles que serviam as mesas, tudo isso mais a igreja foi se estruturando, porque até ali começaram a ter os líderes, os pastores, que eram os presbíteros, tinha, tinha o Paulo, tinha o Pedro, que eles começaram a pregavam e as pessoas se convertiam. Só que eles estavam focados em fazer todas as coisas ali da igreja, tudo. Então, sentiu a necessidade de distribuir as funções. Então, eles escolheram 7 pessoas que fossem aqui, ó, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para servir as mesas. E aí eles cuidavam desse serviço às pessoas, esses que eram os diáconos. E o próprio Estevão, ele era um diácono. Então, a gente tem essa parte aqui. Olha que interessante. Estevão, a palavra Estevão é Stefanos, e quer dizer coroa. E Estevão, você pensa na linhagem, né, desde Abraão, José, Moisés, Davi, Estevão, né, uma linhagem do reinado eterno de Jesus. E é interessante que quando Estevão estava sendo ia morrer, estava sendo morto, ele vê os céus abertos e Jesus ao lado do Pai. Então, ele tem essa visão de Jesus exaltado lá. Né? E aqui, interessante que Estevão vê Jesus em pé, à destra de Deus. Então, Jesus estava pronto para receber Estevão ali no céu. Existia uma... Aí, o que aconteceu? Né? A gente viu que o evangelho começa
em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Começou ali em Jerusalém, só que o povo foi ficando confortável ali. E a igreja espalhou bastante a mensagem ali em Jerusalém. E eles não queriam, eles estavam, mesmo que Jesus falou, ficai em Jerusalém até que sobre nós, vocês seja derramado o Espírito Santo e recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles já testemunharam em Jerusalém, mas estavam ali. Aí, através da perseguição que começou a haver, aí eles foram espalhados e começaram a fugir para os outros lugares, e o evangelho foi alcançando até os confins da terra. Tem uma coisa muito interessante também, deixa eu ver se eu chego. Falando em testemunhas, aquele texto lá que diz 1:8, né? Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Essa palavrinha testemunhas, no grego, é mártires, mártir, mártir, né? Olha que interessante, mártires, no grego, traduzido para o português, é testemunha. Aquelas testemunhas, elas são tão fiéis a ponto de entregar a vida. E eu penso que hoje a gente usa esse termo mártir para alguém que morreu por uma causa, não simplesmente porque mártir, a palavra do grego, ela inicialmente ela quer dizer testemunha, mas a gente usa como alguém que morreu por uma causa, por esse exemplo, por esse início de história, onde essas testemunhas entregaram a vida para a causa. Então, quando a gente a gente deve ser testemunhas, a palavra é testemunha, é a ponto de entregar a vida. É, aqui, o início da perseguição começou com o martírio do Estevão, que aí tem uma perseguição, aí tem a expansão, soberania de Deus, porque eles estavam ficando em Jerusalém e através da perseguição começaram a se espalhar. O Filipe, aliás, o Filipe era ele foi o primeiro a cruzar a fronteira proibida do preconceito judaico-samaritano. Então, ele foi o primeiro que avançou para lá, para aquele povo que eles eram odiados, assim, e foi ali pregar o evangelho ali. E aí começou, né? Então, o evangelho em Samaria. Aí o eunuco, né, que ele evangelizou, começa um avivamento na cidade. Aqui, o Paulo, ele tinha também a conversão dele, ele se tornou o instrumento escolhido. O maior inimigo da cruz torna-se o vaso escolhido para os gentios. E e Paulo era uma pessoa muito estratégica, importante do ponto de vista de assim a escolha de Deus, por preparo de Deus, porque ele era judeu, ele era romano, tinha a cidadania romana, ele, é, ele tinha todos os recursos, todo o preparo e recurso para alcançar todos os povos ali, né? Aqui, ó, ele tinha a cidadania romana,
a cultura grega e a educação judaica. Então, ele foi o apóstolo dos gentios, né? Aqui, aquela visão que Pedro teve, antes deles irem lá para a casa do Cornélio, e aí aquela visão que o Pedro teve dos animais impuros, e Deus falou, o que Deus purificou, não chames tu de imundo. Né? Isso para ele entender que quando o evangelho começou a se expandir para os gentios. Né? Deus estava quebrando o preconceito racial de Pedro para que ele entrasse na casa de um gentio. Aí foi na casa do Cornélio. Aqui na casa do Cornélio, aí eles chegam lá e acontece, então, o derramamento do Espírito, da mesma maneira que foi lá em Pentecostes, acontece novamente aqui na casa do Cornélio, no meio dos gentios, no meio de pessoas que não eram os judeus. Falam em línguas, louvam a Deus, e espelham a experiência de Atos 2. Existe uma coisa interessante. A gente vê, e vai ter mais um momento que acontece novamente isso, lá em Atos 19, quando o Paulo chega lá em Éfeso, e lá eles tinham sido ensinados por Apolo, evangelizados, um grupo ali, e aí aquele grupo, quando Paulo chega lá, eles falam que, e também Priscila e Áquila, e aí eles perguntam sobre o Espírito Santo para o grupo, e o grupo responde que eles não tinham nem ouvido falar ainda que exista Espírito Santo. E eles eram já cristãos, eles tinham sido ensinados por Apolo. E então, é, novamente ali, eles também oram ali, tem novamente um derramamento do Espírito Santo, línguas, da mesma maneira como aconteceu aqui e aconteceu em Pentecostes. Então, são 3 episódios assim de derramamento do Espírito Santo que a gente vê em Atos. Aquele de Pentecostes, esse na casa do Cornélio e aquele outro lá em Éfeso. Aí é interessante porque existem as pessoas, na hora de estudar, existem diversas igrejas, algumas igrejas acham que hoje não acontece mais isso, que foi algo fechado lá para aquela época, né, que são igrejas que creem no cessacionismo, que os dons ficaram ali. A nossa igreja, ela é continuista, ela acredita que aquilo que aconteceu ali acontece sempre, acontece hoje, e é assim. Agora, as igrejas que entendem que ficou lá naquele lugar, o que elas dizem? Mas como que aconteceu 3 episódios assim dessa? É legal até a gente saber para quando você vai conversar com alguém que pensa diferente, né? Então, algumas igrejas pensam assim, mas o que aconteceu? Por que você vai falar, mas teve 3 vezes isso lá em Atos? Né? Como é que vai dizer que foi só em Pentecostes e nada mais? Né? Aí o que acontece? Algumas pessoas dessas igrejas, alguns estudiosos mais tradicionais dessas igrejas, eles dizem o seguinte, que aqui em Gentil era o mesmo evento dos Pentecostes, na casa do Cornélio, o mesmo evento do Pentecostes, agora sobre os gentios. E que lá em, e que lá em Éfeso era também até difícil de pensar, explicação. Eles também dizem que é tipo uma transição, assim. Então,
teve um Pentecostes para os judeus, um Pentecostes para os gentios, um Pentecostes ali naquele, como se tudo fosse a mesma coisa, uma vez só, e passou, tá? Mas não é isso que a gente crê, e acho que até é o que a Bíblia diz aí, e acho que está bem claro, assim, né? Próprio livro de Atos acontecendo 3 vezes, e eu não vejo outra explicação, a não ser de que isso seja repetível, seja uma questão natural que Deus faz até hoje, né? Vamos lá. O nascimento da Igreja Global, Antioquia, né? Em Antioquia, os primeiros foram chamados a primeira vez de cristãos, as pessoas que seguiam a Jesus, pequenos cristos, né? Que a gente espera ser até hoje alguém que olhe para a gente e fala, ó, ele é parecido com Jesus. Aí tem as histórias do Barnabé, a, aqui algum João, a história do João Marcos também é contado ali, que foi quem escreveu o livro de Marcos, e que a gente viu, ele foi discípulo de Barnabé, e ele passou todo por uma mudança de vida, porque ele, no começo, ele quis abandonar o ministério ali, as viagens, aí ele foi discipulado por Barnabé, e no final das contas, Paulo não queria nem levar ele junto na outra viagem, tiveram uma discussão por causa disso. Aí, no final das contas, lá mais adiante, depois de um tempo com Barnabé, aí Paulo fala assim, manda trazer Marcos, ele é muito útil para o ministério. E isso é a importância do discipulado, né? O, o Barnabé acreditou que Deus tinha um chamado ali na vida do Marcos e investiu nele, mesmo que ninguém tivesse vendo nada ali na hora, mesmo que ele tivesse com medo de continuar na viagem. Aí Barnabé investiu na vida dele, e é muito importante que a gente invista na vida de outras pessoas, e até que ele se transformou num, num discípulo fiel e que foi chamado, exerceu um ministério muito importante. A gente já falou sobre isso. Aqui a gente falou lá no começo, lá quando, acho que no período interbíblico, algum momento a gente falou sobre isso, de que os judeus eles foram perseguidos por Roma, pelos gregos, e no final das contas são as estradas romanas que permitiram que o evangelho expandisse. E foi o grego que foi o idioma usado para a expansão do evangelho também. Aqui já falamos do Paulo. Aqui a palavra, né? Testemunha. Mártir, que quer dizer testemunha. O testemunho era frequentemente selado com o próprio sangue. Então, a força dessa palavra, quando fala sereis minhas testemunhas, era a palavra que foi traduzida é mártir. Aqui, igreja, como eu falei já antes também, né? É chamados para fora. E aqui se cumpre em Atos. O que a gente tinha até aqui era a sinagoga, que era sinagogue, ajuntar, ajuntamento, congregação, agogue, reunião, você pegar e sim junta as pessoas para falar. E aí entra aqui um novo momento, onde não é para juntar e ficar ali, é sair para fora, chamados para fora, para levar até os confins da terra. O evangelho, pneuma, né, fôlego ou vento, a, a, a,
houve a perseguição em Jerusalém, e o novo centro, assim, onde tinha lá o quartel-general ali do cristianismo, da expansão, era lá em Antioquia, que aí de lá eles iam saindo para os outros lugares. Teve até um momento, ocorreram várias perseguições, assim. Teve um momento também que fala que até em Roma também, os judeus foram expulsos de Roma, né? Naquele momento estava Priscila e Áquila, e eles foram expulsos de lá também, foram morar em Éfeso, e depois, aliás, eles encontraram com Paulo em Corinto, e depois foram morar em Éfeso e cuidar da igreja ali. Nessa época, as igrejas eram reuniões nas casas. Então, passou de um momento que era só o templo, aí lá na época do cativeiro babilônio começaram as sinagogas, e agora é a expansão para fora, e os locais de reuniões deixaram de ser, os locais de reuniões agora eram as casas, agora é a igreja. Aqui fala as viagens missionárias, deixa eu ver, a crise teológica que acontece lá em Atos 15, que aí tem o primeiro concílio, tem o concílio lá em Jerusalém, porque eles iam descobrir. A primeira questão aconteceu antes da casa lá do Cornélio, que Pedro não queria levar o evangelho para os gentios. Aí ele foi ensinado por Deus que tinha que ir lá e que o evangelho era para os gentios também. Aí a segunda questão, tudo bem, levamos para os gentios. E agora? A gente vai levar só a fé, Jesus, salvação, ou vai levar circuncisão, é, comida, não pode comer porco, não pode. Todas as leis judaicas, agora o que é uma coisa, o que é outra coisa, e aí tiveram toda essa questão. A, a, Aí os judaizantes, né? Os judaizantes eram aqueles que queriam levar a fé junto com todos os costumes judaicos. Queriam que os que não eram judeus se circuncidassem. Isso existe até hoje. Muitas igrejas que são, e muitos cristãos que são judaizantes, que acham que você precisa, que acham que tem importância no nosso momento seguir, tem, usando aparatos dos judeus, chofar, mas não sei o quê, e fazendo festas dos judeus, porque como se isso fizesse alguma diferença para nós hoje. E, na verdade, nós vivemos numa nova aliança. O plano de Deus é em outro caminho agora. E aqui tinha, os judeus antes descem da Judéia para Antioquia para uma exigência dogmática. A tese, se não circuncidar segundo o rito de Moisés, não podem ser salvos. Aí eles só que isso é uma ameaça à doutrina da salvação, que é mediante a justificação pela graça, mediante a fé. E aí, então, eles. Toda a história lá, o Pedro e o Paulo têm uma discussão, come junto com os gentios, e aí, de repente, quando os judeus chegam, ele finge que não estava junto. Né? E tem toda essa história. E eles acabam entendendo e colocando que a fé é para todos, e a fé, e não é obras para alcançar a salvação. Aqui, tá? Isso. Aqui, aqui dá para. Depois.
vocês podem olhar o slide, também passo para vocês, dá para encaixar em cada parte de Atos as epístolas, né? Quando que elas foram acontecendo, né? O pano de fundo. Aqui, essa história, quando ele vem para Macedônia, a gente não vai ter muito tempo agora, encerrando por aqui, deixa eu ver. Paulo em Atenas, a gente já falou sobre isso. E, bom, o livro de Atos, basicamente, é isso. Versículo-chave: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O livro é dividido nessas partes, né? Jerusalém 1 a 8, Judéia e Samaria 8 a 12, e confins da terra 13 a 28. Pedro e depois Paulo, e é o início da igreja, se forma a igreja cristã. A primeira vez é usada a palavra eclésia, igreja, e aí nasce, né, os fundamentos da igreja cristã. E depois, nos próximos livros, a gente vai ver o ensino para a edificação da igreja, que acontecem nas epístolas. Então, esse é o livro de Atos, e se vocês quiserem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade.